Respira! Se esse vídeo chegou até você, porque tem algo aqui que precisa ser ouvido. Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Nathalie Messia, eu sou psicóloga, escritora e oraculista e hoje vim trazer para vocês uma mensagem muito importante. O que você precisa saber sobre o seu trabalho atual? Vamos lá, então? Eu convido você a chamar os seus mentores, os seus guias espirituais para estarem com a gente neste momento, tá? Lembrando que essa é uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que for para você, o que não for, solta que o universo se encarrega de entregar essas mensagens, tá bem? Oráculo, então traz pra gente o que as pessoas que estão me assistindo, os meus consulentes, o que eles precisam saber sobre esse trabalho atual deles. O que essa energia do trabalho vem trazer para eles? Enquanto isso, vá respirando profundamente, se conectando com você para ouvir o que foi dito aqui. A gatinha tá aqui querendo comer. Vocês estão ouvindo? Um minutinho que eu vou abrir aqui para ela. Voltei, vamos lá? Fui ali colocar comida para ela. Tá, então vamos lá. Eu já embaralhei, vou cortar. Assim, né, gente? Isso é vida real, né? E essas lâminas, elas são grossas, então eu gosto de sobrepor aqui as cartas à mesa e sentir de tirar, tá bem? Então vamos lá. O que você precisa saber sobre o seu trabalho atual? Ó, só para vocês verem as cartinhas aqui, não dá para ver direito, né? Mas aqui pelo menos dá, tá? Então, a primeira carta que saiu para você é a carta da verdade, a carta do pavão. A carta da verdade é uma carta que pede nesse momento para que você observe as coisas com mais realidade e menos ilusão, tá? Sabe aquele momento que a gente precisa botar o pingo nos is, assim, e falar assim, não, pera lá, deixa eu olhar isso aqui tal como ele é, avaliando todos os pontos positivos e negativos dessa situação que você se encontra. Então, aqui pode ter muitas pessoas que trabalham CLT, algumas concursadas, algumas outras que são autônomas. Então, cada uma vai precisar se encaixar de acordo com a sua realidade, tudo bem? Né? Então, aqui ele pede para que você olhe um pouco mais verdadeiramente, tá? Para essa situação do seu trabalho. Então, analisando, tá? Primeiro, de tudo, né? Esse trabalho, ele tá me trazendo satisfação, realização profissional? Eu estou me sentindo bem com o que eu faço? Esse trabalho, ele me remunera de um jeito que é suficiente para eu viver bem, tá? É, eu tenho pessoas, a ambiência desse lugar, eu tenho pessoas que são amigos, que eu posso contar, né, que eu consigo trabalhar em harmonia, ou tem sempre aquele ou aquela fofoqueira que fica lá causando intriga, e é sempre um furdunço. Como que é essa relação desse ambiente? Então você vai precisar fazer uma análise verdadeira, profunda disso, tá? Eu te oriento até você escrever, coloca no caderno lá. Né? Quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos de você estar nesse trabalho, nessa situação. E aí você vai analisar isso e você vai observar e ver, tá, o que eu posso modificar nesse momento. Ah, é um trabalho CLT, não posso sair agora, beleza. Você está procurando outro? Tá, é nessa área que você quer ficar, não é? Então você está percebendo que o jogo está te pedindo para você fazer um movimento interno de autoanálise, tá? Para você se olhar e se observar, para ver o que você vai precisar fazer nesse momento. Porque ninguém melhor do que você para ter a resposta para você mesma do que você deseja fazer na sua vida, tá? Então, seja verdadeiro com você nesse momento e analise e pese as circunstâncias, né? Eu estou, aqui. Eu estou nesse trabalho, beleza. É o que eu quero? Não é o que eu quero. Então, preciso procurar outro. Estou procurando outro? Não estou. Tá? Então, é toda uma movimentação. Se você é uma pessoa CLT, tá, sou CLT, esse trabalho não está condizente pela questão salarial, vamos colocar aqui. O que eu posso fazer para melhorar? Porque, gente, um ponto que eu vejo assim muitas vezes é que, infelizmente,
a gente fica dependente de apenas uma fonte de renda. Então, quando a gente fala dessa questão de trabalho, a gente precisa ter mais fontes de renda. Você tem muitos dons, muitos talentos que talvez até você mesmo desconhece disso. Então, olhar mais para si, saber de si, se conhecer, começa a trazer uma clareza que antes você não tinha acerca de possíveis caminhos que possam ser percorridos e caminhos que vão te trazer uma real satisfação, né? Se houver um planejamento, uma estratégia, uma ação condizente com aquilo e mais que tudo isso, né? Você se manter fiel ao seu desejo inicial, porque não adianta nada também iniciar uma coisa e não dar continuidade. E muitas vezes o que acontece com o nosso ego é que ele prega peça na gente. Em que sentido? Tá, as coisas estão caminhando, as coisas estão andando, o que acontece? Aí você vai lá e se auto-sabota. Aí você vai lá e tem uma crise, aí você começa a rever, aí já não é mais aquilo, tá? Então você precisa trazer essa luz para sua consciência e trazer essa verdade neste momento. A carta da verdade diz bem assim: a verdade não precisa se esconder, ela brilha quando é vivida com coragem. Revelar quem tu és é o teu maior ato de verdade, tá? Então, tenha coragem para você colocar realmente ali a tua verdade, colocar a tua cara mesmo para o mundo e se expor para o mundo, tá? A segunda carta que saiu, que eu achei muito interessante, também é uma carta da águia, que também fala a respeito da verdade. Ela diz bem assim: a tua verdade é o teu voo mais alto. Não a escondas por medo de cair. E se permita ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Eu vejo aqui muitas pessoas que às vezes têm alguns desafios no caminho e aí acaba se escondendo realmente, não se expondo, não dando a cara, não dando andamento nos projetos que deseja, muitas vezes porque tem medo do que vai acontecer depois, sabe? Aquela insegurança de eu não sei o que vai acontecer depois, e aí por isso eu não faço, por isso eu paro, por isso eu paraliso. Então é um momento de você se permitir fazer as coisas mesmo sem você ver o que vai acontecer, porque prever é uma coisa, né? Eu sempre falo que as metas e os objetivos são para te conduzir naquele caminho, mas não necessariamente você precisa atingi-las. É claro que atingir traz uma satisfação para a gente muito grande, mas não necessariamente. Ela é para te fazer o quê? Subir um degrau, entende? Subir um degrau de compromisso, subir um degrau de ação, subir um novo nível de consciência, de maturidade emocional, inteligência emocional, tá? Isso vai fazer com que você acabe enxergando vários caminhos, mas não tendo a certeza deles, e tá tudo bem você não ter a certeza deles, sabe? O importante aqui é seguir a sua intuição, seguir aquilo que está sendo pedido, que a sua alma está falando para você seguir, e que muitas vezes você, por medo racional, né, ou talvez não vou dizer que vem tão da razão, porque vem do inconsciente, bem profundo, né? Ah, mas e se eu fizer o que pode acontecer? Gente, é claro, é saudável a gente pesar as consequências, e é sábio também você pesar as consequências das tuas ações. Mas o que a gente está falando aqui é de pessoas, talvez você, que fica paralisado e não caminha, ou caminha um tanto e se sabota, tá? Então é importante que você avance mesmo assim, porque muitas vezes o que a gente quer é um mapa, sabe? Mapa que vai levar, tá dizendo lá, ó, eu estou aqui, eu vou sair para cá e eu vou chegar lá. E aí depois de lá eu vou para outro lugar, depois de lá, até que tcharam, encontrei meu pote de ouro. E não é assim que funciona. O mapa da vida, as leis universais, elas trazem pra gente pistas, direcionamentos através do nosso próprio interior, através da nossa própria sabedoria interior, daquilo que faz sentido para mim, daquilo que faz sentido para você. Às vezes o que faz sentido para você não faz sentido para o seu vizinho, e tá tudo bem, sabe? Então por isso que é importante você ouvir e se atentar a esse chamado. Então o mapa que nos é mostrado muitas vezes é assim, ó, minha filha, caminhe, o caminho vai aparecer. Você não sabe o que vai ter lá depois ou como você vai chegar lá, mas na medida em que você vai caminhando, as coisas vão se resolvendo, as coisas vão aparecendo, pessoas vão aparecendo na sua vida, oportunidades vão aparecendo, tá?
mas é preciso que você caminhe. E a terceira carta que saiu, a carta do cachorro, carta da sinceridade. Gente, vocês estão percebendo que está aparecendo bastante aqui essa questão desse olhar para dentro, né? Que é a carta da verdade, que é a carta da sinceridade, tá bem? Pedindo para que você realmente olhe para si e se perceba, tá? Então, a carta do cachorro, que é a carta da sinceridade, ela diz bem assim para você. Para que ficar guardando mágoas? Você pode falar o que pensa e ainda assim ser amoroso. Ser sincero não é ser duro, é ser inteiro de coração e de alma. Só que aqui a gente traz um ponto muito interessante, que é a questão do desconforto, tá? Se você está numa situação relacionada ao seu trabalho que está causando um desconforto para você, essa situação está querendo dizer algo. Esse desconforto está querendo dizer algo. O que ele quer te dizer? Percebe? Você precisa parar e se ouvir e se perceber o que esse desconforto está querendo te dizer. Porque muitas vezes a gente tenta não sentir, né? A gente tenta não lidar, não olhar com aquilo. E é esse o grande erro que a gente comete. Porque não olhar, será que quer dizer que vai sumir? Será que quer dizer que vai desaparecer? Ou será que quer dizer que você vai abafar ele, né? Esconder para debaixo do tapete? E numa outra oportunidade em que você se sentir desconfortável novamente, ele vai retornar, ele vai aparecer para você, sabe? E aí, né, duplicado, triplicado a força. E aí é onde muitas vezes as pessoas acabam fazendo coisas que causam umas consequências desagradáveis. Tipo assim, não aguentou mais, chegou no limite do limite, aí vai lá e pede demissão do trabalho, sabe? Aí vai lá e fala: não, olha, realmente não dá mais para mim esse trabalho, tô saindo, tô caindo fora. Então, e aí muitas vezes acaba fechando portas. Em que sentido? Né? Porque sai de uma maneira muito ruim, não sai de uma maneira boa. Mas por quê? Porque você tolerou muito, porque você não olhou para os sentimentos que estavam vindo, que seja de raiva, que seja de desconforto, que seja de frustração, entendeu? Então, esses sentimentos, quando eles vêm, eles precisam ser olhados, precisam ser acolhidos, precisam ser atendidos e integrados dentro de você, para que você possa tomar uma decisão mais assertiva possível e condizente. Se você é uma pessoa que fala assim, não, eu não. Gente, porque tem gente que larga tudo e cai fora. Você já viu essas pessoas? Muda a vida radicalmente. Se você não é essa pessoa, faz uma estratégia para você. Como que eu vou sair disso aqui? Como que eu posso sair? Quando a gente faz as perguntas, eu vou colocar dessa forma, né, certas para o universo, as perguntas que estão condizendo com os nossos maiores problemas, com as nossas maiores dúvidas e medos, a resposta vem. A resposta vem, porque daí é como se você perguntasse para você mesmo, né? E vem essa clareza de dentro em formato de resposta, em formato de sensação, de sentimento, não só na mente. Porque às vezes a mente mente. Porque aí como que você vai diferenciar se o que está vindo para você é um medo ou é uma resposta do seu eu superior, que é essa sabedoria mais sublime que existe dentro de você e que tem as respostas que você deseja, sabe? Então você precisa estar atenta, se observando aos movimentos que está acontecendo para você conseguir ter mais clareza, propósito e direcionamento na área do seu trabalho, tá bom? É essa mensagem que eu tenho para você hoje. Espero de todo o meu coração que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no meu canal, comenta aqui qual que é o momento que você está passando no seu trabalho, né? O que está acontecendo consigo? Contigo? Opa, contigo. Me fala um pouquinho mais sobre isso, tá? E se você também quiser fazer uma tiragem particular comigo, é só você clicar nos links que tá ali no meu card abaixo, tudo bem? Um beijo para você. Nos vemos na próxima. Tchauzinho!